até chegou a comentar nos minutos finais dessa contratação do São Paulo. E à tarde mesmo, o Ferreirinha já se juntou ao elenco do Tricolor Paulista, que treinou mais uma vez sob o comando do Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival Júnior, que já partiu para a seleção brasileira. Ferreirinha, a nova contratação do São Paulo. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Bem-vindo ao Bate Pronto. São Paulo que anunciou o Ferreirinha já com aquela arte especial, bacana, e também ressaltando, né, que o jogador, desde o berço, já torcia para o São Paulo Futebol Clube, com fotos e tudo mais. Está aí. Ferreirinha, o novo jogador do São Paulo. Vanderlei, boa tarde. Um abração para você, boa tarde, para o Mauro César, para o nosso Vampeta, para você que nos acompanha. E enquanto você falava isso, eu lembrei do Vampeta ontem, né? Ele falou que essa história de que mostrar bebezinho com a camisa que recebeu do avô e tal, é muito interessante, porque quando encaixa, que o cara volta para o clube, tudo bem. Ele falou, já pensou, árbitro? Árbitro Mauro César Pereira, da FIFA, vai apitar a Copa do Mundo, não sei o que lá, e aquele negócio, e mostra lá. Ele com a família odiando o país A ou B que vai participar da final. Então ele brincou com isso, né? Mas quando a coisa encaixa, é claro, alguém manda essas fotos e é muito interessante, é bom, o torcedor curte, poxa vida, voltou para jogar no nosso time. Foi uma boa contratação, ele é um jogador que provoca uma correria na vida dos marcadores. É um jogador que estava sendo namorado pelo São Paulo e também pelo Bahia nas últimas horas, mas por outras equipes também. Enfim, o professor Renato tentou, digamos, corrigir algumas alterações no comportamento do Ferreirinha, não conseguiu, mas é um jogador que o São Paulo queria, foi contratado, tomara que tenha sucesso, contratação boa é aquela que dá certo. Ele chega sem o treinador que certamente assinou embaixo para contratá-lo, o professor Dorival. São Paulo está sem técnico, você vai falar daqui a pouquinho, dessa multidão de treinadores citados nas últimas horas. É isso. Acho que foi uma boa contratação. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. O São Paulo que anunciou a contratação do Ferreirinha, mas ainda aguarda um novo técnico. Boa tarde, Piperno. Boa tarde, Pedrinho, Vanderlei, Mauro. Olha, o Ferreirinha, ele, é claro que, veja, não é aquele jogador que vai fazer com que toda a vizinhança do Vanderlei Nogueira, que torce lá para São Paulo, tal, corra lá para o CT. Nogueirópolis. Enfim, exatamente, Nogueirópolis, corra lá para o CT para recepcionar e tal, né? Não é esse padrão de jogador. Mas também, ele não é muito diferente daqueles que a gente tem visto predominar nessas transações de mercado. Um mercado até aqui, eu diria, bastante contido, que também mostra como é que está a realidade dos clubes brasileiros. Você vê, tirando o Dela Cruz no Flamengo e o Everton Ribeiro no Bahia, a gente não falou até aqui em grandes transações. Posso acrescentar o Scarpa? Claro. Quem? O Scarpa. O Scarpa, perfeito, Vanderlei. Um jogador que não vinha bem, mas é claro que é um jogador também de um outro padrão. Você tem toda a razão. Não são, até aqui o mercado não movimentou grandes peças, né? A gente não viu aquelas contratações impactantes e tal. E é melhor que seja assim mesmo, quando você não tem muito dinheiro, quando o mercado não ofereça muitas alternativas, até porque aí também mostra talvez um nível maior de maturidade de quem tem que assinar cheque e que não esteja fazendo tantas loucuras. Você tem um caso ou outro aí, né? O Corinthians a gente sempre olha com um pouco assim de desconfiança, deve muito, de vez em quando arrisca algumas coisas diferentes e tal, mas no geral o mercado tem sido mais contido. O Ferreirinha, ele é um caso interessante porque quando o Grêmio venceu a Libertadores de 2017, o cara de beirada de campo que o Renato mais utilizava era o Fernandinho, que também não era um jogador espetacular e que havia passado pelo São Paulo. E depois dele, enfim, o Renato lançou lá o Cebolinha, depois veio o PP e finalmente aparece então o Ferreirinha, que foi visto aí como, digamos, um sucessor nessa sequência toda e um jogador de grande potencial. Mas isso acabou não se confirmando. Ele não é um perna de pau, não é um jogador banal. E quem sabe ele possa evoluir no São Paulo. Quem sabe ele possa ser agora para o São Paulo aquilo que o Fernandinho foi para o Grêmio na Libertadores 17.
Vamos ouvir o reforço do São Paulo. Já já eu vou colocar aqui no programa também a participação, o primeiro boa tarde do nosso Mauro César Pereira. Eu tinha falado do Flávio Prado, foi um erro meu, que eu olhei a escala, eu acho que de maneira desatualizada. Chegou o Mauro César hoje no programa. Mas o Mauro falou, você não vai. Eu quero falar do Ferreirinha. Eu gosto de falar do Ferreirinha. O Flávio estava cansado, estava precisando de um dia assim para uma reflexão. Ele está preocupado com a temporada do Red Bull Bragantino. E do time balado lá, né? Também. Eu acho que ele foi treinar um pouco. Né? Ele teve recentemente... Aquela percussão, que aquilo é uma cena. O Carnaval tá chegando. Temos, aí poderia mostrar aí, né? É verdade, né? Porque você, em Salvador. Em Salvador, porque aquela coisa, de repente... Anima o Carnaval de muita O gente. cidadão está acompanhando o bate-pronto, mas não viu, perdeu aquele espetáculo, não segue o Flávio nas redes sociais. É verdade. O que eu mais gostei foi a figurinha que criaram rapidamente do Flávio, mostrando todo o seu swing, molejo e ritmo, né? Uma coisa espetacular. Ele ensaiando hoje vai ficar melhor ainda, tenho certeza. Então venho aqui para o programa de forma, digamos assim, até empolgado, para poder proporcionar esse momento, né, Vanderlei? Para todos fazermos assim depois. A coordenação falou que está buscando esse momento. Isso Flávio. É maravilhoso. Isso as pessoas merecem ver. Porque em dezembro movimentou o programa. Movimentou o programa. Aquilo que pode movimentar é sempre o programa. E já que a gente está aqui abrindo o bate-pronto nessa época de especulações de mercado da bola, também a gente pode aproveitar o dia de hoje para ver de novo como é que foram as férias do Flávio. Quando o Pilhado voltar